26. A encarnação não é, pois, normalmente, uma punição para o espírito, como alguns o pensam, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. O Céu e o Inferno, capítulo 3, número 8 e seguintes. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, quer dizer que, subtraindo-se à influência da matéria, depura-se, sua vida se espiritualiza, suas faculdades e suas percepções se estendem, sua felicidade está em razão do progresso realizado. Mas como age em virtude do seu livre-arbítrio, pode, por negligência ou má vontade, retardar o seu adiantamento, prolongar, por conseguinte, a duração de suas encarnações materiais, que se tornam então para ele uma punição, uma vez que, por sua falta, permaneceu nas classes inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar por seu trabalho e depuração de si mesmo a duração do período de encarnação. 27. O progresso material de um globo segue o progresso moral de seus habitantes. Ora, como a criação dos mundos e dos espíritos é incessante, que estes progridem mais ou menos rapidamente, em virtude de seu livre-arbítrio, disso resulta que há mundos mais ou menos antigos em diferentes graus de adiantamento físico e moral, onde a encarnação é mais ou menos material e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Sob esse ponto de vista, a Terra é um dos menos avançados, povoada de espíritos relativamente inferiores. A vida corpórea nela é mais penosa do que em outros, como ocorre com os mais atrasados, onde é ainda mais penosa que sobre a Terra, e para os quais a Terra seria relativamente um mundo feliz. 28. Quando os espíritos adquiriram sobre um mundo a soma do progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para se encarnarem num outro mais avançado, onde adquirem novos conhecimentos, e assim por diante até que, não lhe sendo mais útil a encarnação num corpo material, vivem exclusivamente da vida espiritual, onde progridem ainda num outro sentido e por outros meios. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. Admitidos nos conselhos do Todo-Poderoso, têm seu pensamento, tornam-se seus mensageiros, seus ministros diretos para os governos dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos em diferentes graus de adiantamento. Assim, todos os espíritos encarnados e desencarnados, em qualquer grau da hierarquia que pertençam, desde o menor ao maior, têm as suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que são úteis a si mesmos. Aos menos avançados, como a de simples operários, incumbe uma tarefa material, de início inconsciente, depois gradativamente inteligente. Por toda parte, a atividade no mundo espiritual, em nenhuma parte, a ociosidade inútil. A coletividade dos espíritos, de alguma sorte, é a alma do universo, é o elemento espiritual que age em tudo e por toda parte, sob o impulso do pensamento divino. Sem esse elemento, não há senão a matéria inerte, sem objetivo, sem inteligência, sem outro motor que as forças materiais que deixam uma multidão de problemas insolúveis pela ação do elemento espiritual individualizado. Tudo tem um objetivo, uma razão de ser, tudo se explica. Eis porque, sem a espiritualidade, tropeça-se com dificuldades insuperáveis. 29. Quando a Terra se encontrou nas condições climatéricas próprias à existência da espécie humana, os espíritos humanos nela se encarnaram. De onde vinham?
que esses espíritos foram criados nesse momento, que vieram todos formados da Terra, do espaço ou de outros mundos, a sua presença, depois de um tempo limitado, é um fato, uma vez que antes deles não havia senão animais. Eles se revestiram de corpos apropriados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e fisiologicamente pertencem à animalidade. Sob sua influência e pelo exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e se aperfeiçoaram. Eis o que resulta da observação. Deixemos, pois, de lado a questão da origem, ainda insolúvel para o momento. Tomemos o espírito não em seu ponto de partida, mas naquele em que os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral nele se manifestando, vemo-lo desempenhando seu papel humanitário, sem nos inquietarmos com o meio onde passou o seu período de infância, ou, querendo-se, de incubação. Apesar da analogia do seu envoltório com dos animais, as faculdades morais e intelectuais que o caracterizam, saberemos distingui-los destes últimos, como sob a mesma vestimenta de lã distinguimos o camponês do homem civilizado. 30. Se bem que os primeiros que vieram devem ter sido pouco avançados, em razão mesmo de que deveriam se encarnar em corpos muito imperfeitos, deveria haver entre eles diferenças sensíveis nos caracteres e nas aptidões. Os espíritos similares naturalmente se agruparam por analogia e por simpatia. A Terra encontrou-se assim povoada por diferentes categorias de espíritos, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Os corpos, recebendo a impressão do caráter do espírito, e esses corpos procriando segundo seu tipo respectivo, disso resultaram diferentes raças no físico como no moral. Número 11. Os espíritos similares, continuando a se encarnar de preferência entre seus semelhantes, perpetuaram o caráter distintivo físico e moral das raças e dos povos, que não se perde senão com o tempo pela sua fusão e o progresso dos espíritos. Revista Espírita, julho de 1860, página 198, Frenologia e Fisiognomonia. Asteriscos. Vide nota explicativa da editora no final do livro. 31. Podem-se comparar os espíritos que vieram povoar a Terra a essas multidões de emigrantes, de origens diversas, que vão se estabelecer sobre uma terra virgem. Encontraram a madeira e a pedra para fazerem as suas habitações, e cada um dá à sua um cunho diferente, segundo o grau de seu saber e seu gênio particular. Agrupam-se por analogia de origens e de gostos. Esses grupos acabam por formar tribos, depois povos, tendo cada um seus costumes e o seu caráter próprio. 32. O progresso, pois, não foi uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes, naturalmente, passaram a outras, sem contar que espíritos, novamente nascidos na vida espiritual, vindo-se encarnar sobre a Terra depois dos primeiros aí chegados, tornam a diferença do progresso mais sensível. Seria impossível, com efeito, atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens, que se distinguem com dificuldade dos macacos, que aos chineses, e ainda menos que aos europeus civilizados. Esses espíritos de selvagens, entretanto, pertencem também à humanidade, alcançarão um dia o nível de seus primogênitos, mas não será isso certamente nos corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento não mais estiver em relação com o seu desenvolvimento, emigrarão desse meio para se encarnarem num grau superior, e assim por diante até que hajam conquistado todos os graus terrestres, depois do que deixarão a Terra para passar a outros mundos, mais e mais avançados. Revista Espírita, abril de 1862, página 97. Perfectibilidade da raça negra. Reencarnações. 33.
O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como explicar a diferença que existe entre o estado social atual e o dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que o corpo, as que nascem hoje são também todas novas, tão primitivas como aquelas que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que não haveria entre elas nenhuma conexão, nenhuma relação necessária, que seriam completamente independentes umas das outras. Por que, pois, as almas de hoje seriam melhor dotadas por Deus do que as suas predecessoras? Por que compreendem melhor? Por que têm instintos mais depurados, costumes mais doces? Por que têm intuição de certas coisas sem havê-las aprendido? Desafiamos a sair daí, a menos que se admita que Deus criou almas de diversas qualidades, segundo os tempos e os lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma soberana justiça. Capítulo 2, número 19. Dizei, ao contrário, que as almas de hoje já viveram em tempos recuados, que puderam ser bárbaras como o seu século, mas que progrediram, que a cada nova existência elas trazem o que adquiriram em existências anteriores, que, consequentemente, as almas dos tempos civilizados são almas não criadas mais perfeitas, mas que se aperfeiçoaram elas mesmas com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. O Livro dos Espíritos, capítulos 4 e 5. 34. Algumas pessoas pensam que as diferentes existências da alma se cumprem de mundo a mundo e não sobre um mesmo globo, onde cada espírito não aparece senão uma única vez. Esta doutrina seria admissível se todos os habitantes da Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. Não poderiam então progredir senão indo para um outro mundo, e a sua reencarnação sobre a Terra seria inútil. Ora, Deus não faz nada de inútil. Desde o instante em que ali se encontrem todos os graus de inteligência e de moralidade, desde a selvageria que o aproxima do animal até a mais avançada civilização, ela oferece um campo vasto de progresso. Perguntar-se-ia por que o selvagem seria obrigado a procurar alhures o grau acima dele, quando o encontra ao seu lado, e assim, de passo em passo, por que o homem avançado não pudera fazer as suas primeiras etapas, senão em mundos inferiores? É então que os análogos de todos esses mundos estão ao seu redor, que há diferentes graus de adiantamento,